Olá, queridos irmãos e irmãs! Hoje eu quero apresentar para você uma lista abençoada. A lista com os 10 pastores que você deve seguir. Os 10 pastores que eu respeito e admiro. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu quero convidar você. Será que o seu pastor está nessa lista? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte. Você fez um estudo mostrando os 10 pastores que não devemos seguir. Você disse que ia fazer sobre os 10 pastores que devemos seguir. Quando sai esse vídeo, quais os pastores que devemos seguir? Muito obrigado, querido irmão, pela sua cobrança. De fato, prometi e vou entregar agora para você esse vídeo. E você que me assiste agora também pode deixar a sua pergunta ou dúvida aqui nos comentários desse vídeo e ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Então, aproveite! Queria pedir a você, curta esse vídeo, deixe o seu like para abençoar o nosso trabalho e chegarmos a mais pessoas com essa bênção, com esses estudos bíblicos. Queridos irmãos, Jeremias 3,15 diz o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. É Deus que está falando aqui. Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Queridos irmãos, bons pastores que vêm do Senhor são bênção na nossa vida, são bênção na igreja, são bênção na sociedade. Homens que vêm de Deus, levantados pelo Senhor, que têm conhecimento, que têm inteligência, que têm sabedoria e que têm o Espírito Santo do Senhor em suas vidas conduzindo-os. Esses homens, melhor dizendo, são bênçãos para nós. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11:1, olha que interessante, sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. Queridos irmãos, existe um padrão bíblico para os homens de Deus. Primeiro, eles são imitadores de Cristo e depois eles se tornam, então, modelos para o rebanho, modelos de uma vida abençoada, de servos de Deus, modelos de consagração. É isso que nós esperamos, então, dos nossos pastores. É importante, então, que você tenha em mente que pastores são homens que são levantados por Deus, que devem ser imitadores de Cristo, que são bênção para nós. Então, pensando nisso, nós vamos conhecer agora os 10 pastores que eu respeito e admiro. Mas antes de conhecê-los, é nesse momento que você se inscreve no canal. Inscreva-se no canal para receber estudos bíblicos todos os dias às 15 horas, gratuitamente aqui no YouTube, para o seu crescimento espiritual. E eu quero fazer um desafio a você nesse estudo. Primeiro desafio, que você vá até o final. Segundo desafio, vamos honrar os nossos pastores hoje? Então veja, se você observar essas características que eu vou mostrar agora e elas estiverem na vida do seu pastor, coloca aqui nos comentários. Olha, o pastor, por exemplo, meus pastores, pastor Marcos, pastor Denis, pastor Alexandre, pastores que eu conheço como pastor Adriano também, pastores abençoados. Escreva aqui no comentário, pastor Adriano, você é bênção. Pastor Marcos, você é bênção. Pastor Denis, você é bênção. Pastor Alexandre, você é bênção. Vamos homenagear esses homens de Deus para a honra e glória do Senhor. Queridos irmãos, olha só. O primeiro pastor é aquele que tem cheiro de ovelha. Eu vou explicar o que significa isso para você. Olha só. Esse pastor é pastor que pastoreia de verdade. A sua missão de vida é pastorear e não fazer fortuna com o rebanho vendendo as suas peles e carnes. Chegue perto dele e você sentirá o cheiro das ovelhas. Queridos irmãos, esse é um ditado muito usado assim entre os pastores, né? Pastor com cheiro de ovelha é aquele que se envolve, é aquele que fica muito perto das ovelhas. Ele acompanha, ele se preocupa com elas. Existe um envolvimento, um desejo de conhecer a vida delas, de abençoá-las de forma muito próxima. Esse é o pastor que tem cheiro de ovelha. Ele ama suas ovelhas de verdade, mesmo que elas não tenham nada para lhe dar em troca. Ele as acolhe, ele cumpre o seu trabalho cabalmente, como bom trabalhador que não tem de que se envergonhar. Então, um pastor que eu respeito e admiro é aquele que tem cheiro de ovelha, é aquele que ama suas ovelhas e não aquele que quer extorquir, apenas tirar coisas das ovelhas de uma forma mercenária. Segunda coisa é o seguinte, aquele que não explora financeiramente as suas ovelhas. Mas antes de explicar esse ponto, um recado rápido para você. Olha só,
Você quer receber estudos bíblicos gratuitos no seu e-mail todo santo dia? Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link e você pode se inscrever gratuitamente. Aqui no YouTube eu publico vídeos, mas nem sempre, eu não consigo publicar todos os dias. Mas lá por e-mail eu mando estudo todo dia, 6 da manhã tá chegando, domingo, sábado, feriado, todo santo dia. Se você gosta desse tipo de estudo, inscreva-se e receba. Queridos irmãos, esse pastor sabe que o dinheiro faz parte da obra de Deus e que tem o seu lugar. Ele orienta as suas ovelhas sobre como serem generosas com o trabalho de Deus. Porém, ele não usa ameaças e nem promessas que a Bíblia não faz para que suas ovelhas contribuam como que de forma forçada, através de ameaças, com o trabalho. Olha só, ele sabe instruir corretamente sua igreja sobre o que a Bíblia diz a respeito das contribuições para o reino de Deus. Não é aquele pastor que ameaça com devorador. Eu já fiz vídeo sobre isso, depois você procura aqui no canal. Ele não faz esse tipo de ameaça. Ele não faz dos momentos de ofertório o momento mais importante do culto. E nem do dinheiro o Deus e a confiança maior da igreja. Trabalha a parte financeira da igreja com dignidade, com ética, com transparência. Esse pastor, ele trabalha o dinheiro colocando o dinheiro no lugar dele e não colocando acima de Deus. O dinheiro não é o centro dos seus cultos. Pelo contrário, o dinheiro é colocado no lugar que tem que estar. Queridos irmãos, em terceiro lugar, o pastor que eu admiro e respeito é aquele que não é perfeito, mas que busca ser exemplo, modelo do rebanho. Olha que interessante. Esse pastor sabe das suas limitações. Ele é homem. Ele sabe das suas dificuldades, sabe que não é melhor do que ninguém, sabe que é um pecador resgatado pelo sangue de Cristo, com um chamado especial para pastorear. Ele, porém, também sabe da sua missão que Deus lhe deu e busca conduzir suas ovelhas no caminho dado pelo Supremo Pastor, sendo, antes de todos, o primeiro a buscar vivenciar a palavra de Deus em sua vida, para depois poder testemunhar a todos, para ser um bom modelo na presença de Deus e na presença das suas ovelhas. Ele tem todo o cuidado nessa questão e pode-se ver em sua vida um homem que busca viver o evangelho e não somente falar dele. Ou seja, ele não é apenas somente um comunicador do evangelho, mas alguém que vive, e isso pode ser visto na sua vida. Ele é humano, tem seus erros e não faz questão de passar uma imagem de Todo-Poderoso. Queridos, muitos pastores querem ser vistos como super-homens, mas esse pastor não. Ele sabe das limitações, ele não é o melhor, ele não é aquele que está acima de todos. Ele se mostra para a igreja de forma humilde. Em quarto lugar, o que é obediente a Deus, mesmo não vendo resultados numéricos. Preste bem atenção nisso. Esse pastor gosta de ver os resultados do seu trabalho. Porém, não é guiado por esses resultados, por números. Ele é guiado pela obediência e pela direção de Deus. Mesmo às vezes não vendo resultados pontuados pelas pessoas como o sucesso, né? Ou seja, olha, você tem que ter X pessoas na igreja para você ter sucesso. Não. Esse pastor sabe que o sucesso nem sempre é medido por números. Ele continua sendo fiel e é um pastor responsável por aqueles certos números, nem sempre tão grandes ali na sua comunidade, mas ele é fiel a Deus. Para ele, cumprir a missão de Deus não é encher a igreja de gente a qualquer custo, mesmo torcendo a palavra de Deus. Não, ele não faz isso. Mas para ele, obedecer e confiar a Deus, os resultados do trabalho é o que ele faz. Seja quais forem esses resultados, ele confia no seu Deus e segue e continua na direção pregando o evangelho. Esse pastor também, queridos, ele faz cultos cristocêntricos. O que significa isso? Cristo no centro. Olha só, esse pastor busca glorificar a Cristo nas suas ministrações, busca conduzir todas as coisas para que Cristo cresça e todo o resto diminua. Do primeiro ao último minuto dos seus cultos, ele busca apresentar Jesus Cristo e conduzir as pessoas ao Senhor Jesus. Ele é sensível ao observar e corrigir coisas que tentam competir
com a centralidade de Cristo no culto. Por exemplo, queridos irmãos, se ele percebe que o louvor começa a ter o centro do louvor, do culto, ele corrige. Se ele começa a perceber que certas coisas têm se levantado na sua igreja para tomar o lugar de Cristo, ele corrige, porque para ele, Cristo é todo o centro do culto, todo o centro de um estudo bíblico, de tudo aquilo que é realizado na sua igreja. Em sexto lugar, queridos, o que se prepara e não tem medo de pregar a palavra de Deus como é a palavra de Deus. Esse pastor, ele não faz média, não fica medindo as suas palavras. Antes, ele entrega a palavra de Deus conforme a Bíblia a revela. Ele não usa técnicas melodramáticas. Sabe o que é isso, queridos? São aquelas técnicas de comunicação para tocar emoção, musiquinha de fundo, para convencimento. Não, ele não utiliza esse tipo de coisa para tocar o coração e as emoções dos seus ouvintes. Antes, ele usa a própria palavra de Deus para que o Espírito Santo toque as pessoas através do convencimento realizado através da exposição das Escrituras. Ele busca, antes de tudo, que o Espírito Santo revele a palavra aos seus ouvintes, conduzindo-os à presença viva de Deus. Sabe que muitas vezes irá desagradar pessoas na sua pregação, mas é fiel às verdades que Deus lhe manda pregar. Esse pastor eu admiro, eu respeito. Sétimo lugar, queridos, o que não crê que os fins justificam os meios. O que significa isso? Olha só, esse pastor é totalmente dependente de Deus em seu ministério. Ele conduz a igreja a andar nos caminhos corretos, de obediência ao Senhor e não nos caminhos tortuosos que o coração humano propõe e que visam, antes de tudo, resultados que premiam o trabalho realizado. Para ele, o mais importante é fazer a vontade de Deus usando os meios dados por Deus. Ele não é adepto ao vale tudo para que o reino de Deus avance. Queridos irmãos, vivemos um tempo em que os pastores têm trazido o mundo para dentro da igreja para que, dessa forma, mais pessoas se agradem e venham para a igreja. Não esse pastor. Esse pastor aqui crê que não justifica utilizar qualquer meio para atrair as pessoas. O meio utilizado para que as pessoas estejam na igreja é Jesus Cristo e sua palavra, e não programações e atrações aí do mundo para que as pessoas venham e se sintam bem na igreja. Em oitavo lugar, o que não faz de si mesmo o maioral da igreja. Preste bem atenção nisso, irmãos. Esse pastor sabe fazer suas ovelhas entenderem a diferença entre admiração e bajulação. Ele não aceita ser bajulado e até adorado como se fora mais do que os outros ou até mesmo um quase Deus. Eu já contei aqui em um dos vídeos o exemplo de um pastor que me deixou admirado. Ele era um grande pastor. Ele é muito admirado por muitos, pois ele tem uma pregação muito boa, muito bíblica. E ele chega então num congresso e é anunciado. E as pessoas começam então a aplaudir. E ele chega então, pega o microfone e repreende a plateia de uma forma veemente, contrariando aqueles aplausos. Sabe o que é esse pastor? Aquele que sabe a diferença entre bajulação e admiração. E ele ensina então aquela plateia que toda honra, toda palma, toda glória é a Jesus e não a ele. Ele é só mais um homem ali expondo a palavra de Deus. As pessoas podiam admirá-lo pelo seu bom trabalho, mas bajulação, adoração, de forma alguma. Ele coloca-se na posição de servo, tem prazer de trabalhar em equipe e de ver suas ovelhas se desenvolvendo em seus ministérios. E sempre reitera que ele também é ovelha do rebanho de Deus. Ele não deixa o ego assumir o controle. Ele não é um ídolo e não permite que as pessoas o tratem como se fosse um ídolo dentro da sua igreja. É um pastor João Batista que disse ali, quando Jesus Cristo chega e entra em cena, disse aos seus discípulos ali: olha, convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Em nono lugar, o que ensina suas ovelhas a serem profundas conhecedoras da Bíblia. Olha só, esse pastor não faz doutrinas em cima de textos isolados da Bíblia. Por isso, ele não tem medo de ensinar suas ovelhas a serem questionadoras, estudantes profundas da Bíblia Sagrada. Ele tem porta aberta ao diálogo e aos questionamentos
assim como aqueles bereanos elogiados por Paulo, que questionavam e conferiam as palavras de Paulo se estavam de acordo com a palavra de Deus. Por isso, os cultos que ele preside são banquetes de aprendizado e quebrantamento do Espírito Santo na vida das pessoas, onde a palavra de Deus reina soberana como fonte de ensino e não as suas opiniões pessoais. Por ser assim, ele sabe que precisa sempre beber dessa fonte, estar preparado, estudar, para também poder dar de beber cada vez mais seus discípulos, as suas ovelhas. E por fim, queridos, o que ora sempre buscando em seus pedidos que seja feita a vontade de Deus em primeiro lugar. Queridos, num tempo em que os pastores por aí estão querendo determinar o que Deus faz, esse pastor não ousa sequer pronunciar palavras de ordem a Deus. Ele sabe quem é Deus, sabe de seus atributos grandiosos. Você nunca vai ouvir esse pastor determinando nada para Deus. Ele sabe muito bem o seu lugar e mais, sabe exatamente que ele é apenas um homem imperfeito que está de pé pela graça de Deus. Por isso, em suas orações, ele é dependente do Senhor e não chefe de Deus. Ele ensina a igreja a ser dependente do Senhor, ele ensina a igreja a orar ao Senhor e ele ensina a igreja a amar a Deus, ao Deus da bênção e não somente a bênção de Deus. Você não vai ver esse pastor ensinando as pessoas a determinar nada para Deus, mas você vai ver esse pastor ensinando as pessoas a amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias não estão boas. Sabe por quê? Ele quer ensinar as pessoas a amarem o Deus Todo-Poderoso e não a bênção do Deus Todo-Poderoso. Queridos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar aqui mais estudo bíblico para o seu crescimento espiritual. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.